Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu quero explicar para vocês, o porquê que eu considero que a distinção entre direita e esquerda ele é um negócio extremamente falho. Por que eu acredito que nós devemos evoluir nesse sentido, porque o que nós devemos é pensar em termos melhores, pensar em categorias melhores, porque que nós devemos pensar de maneira mais precisa quando o assunto é política. E por que eu acredito? Porque eu acredito que ninguém deveria também buscar se enquadrar nesses dois aspectos, né? Agora há pouco tempo, eu havia tido uma conversa com a minha irmã, porque assim, aqui em casa, vira e mexe a gente acaba consumindo algum conteúdo referente a histórias em quadrinhos, esse tipo de coisa. E a minha irmã havia me perguntado por que raios é que haviam alguns comentaristas que ela gosta, pessoa que critica bastante a cultura do cancelamento, a cultura lacradora que vem sendo fomentada. Pessoas são muito críticas a isso. E ela estava me perguntando por que essas pessoas elas são tão incisivas, por que elas criticam tanto que personagens femininas sejam adaptadas usando uma calça, ainda que seja uma calça colada, mas usando calça, de repente, né, usando uma roupa que tem uma manga mais comprida. Por que isso é uma coisa tão criticada, sendo que no original essa mulher talvez usasse um maiô, talvez ela fosse lutar enfrentando crime de lingerie. Por que isso é tão criticado por essas pessoas que são as pessoas conservadoras? E aí eu digo assim, olha, cara, o conservadorismo, ele é um negócio muito falho. Primeiramente, eu quero pedir aqui para vocês que estão me assistindo, que vocês compreendam se por acaso começar a brilhar. Não é que eu esteja, né, refletindo a glória divina, como aconteceu com Moisés, por exemplo. O que ocorre é que a cidade aqui está muito quente. Então pode ser que eu acabe ficando muito suado aqui. O meu quarto, que é o local onde eu estou gravando esse vídeo, ele é um local muito fechado e acaba sendo mais quente ainda. Então, assim, cara, eu acho que inevitavelmente eu vou acabar ficando muito suado aqui, pode ser que eu fique brilhando no vídeo. Então eu quero, inclusive, pedir aqui pra vocês que vocês comentem aí se na tua cidade tá quente desse jeito também. Aqui tá bem quente, viu? O que que acontece, cara? Essas histórias, né, em quadrinhos, de super-heróis e tal, eles surgiram em um período em que aquele tipo de vestimenta era uma vestimenta comum. Pelo menos dentro de certos meios, né? Aqui no Brasil, esse tipo de vestimento eu acredito que nunca tenha sido tão comum assim. Mas lá nos Estados Unidos, você vê pessoas com roupas muito justas, né? Com roupa de academia, roupas muito coladas que mostravam muito do corpo da pessoa e roupas coloridas. Então você vê que esse tipo de coisa respingou muito dentro das histórias em quadrinhos, dentro da cultura pop. E esses personagens foram criados assim. Então você vê que os super-heróis de gibi e tal, eles são personagens que têm roupas muito coladas e roupas muito coloridas. E as mulheres, elas acabam, além disso, né, ainda são roupas que são muito sensuais. Isso é um negócio que acontece. Quando a pessoa tem um ponto de vista de que esse tipo de coisa não deveria ser fomentado, que não é conveniente que esse tipo de cultura seja valorizada, desse tipo de vestimenta, pode ser estranho você ver que, as pessoas, aquelas pessoas que dizem, né, defender os valores tradicionais, os valores da família, os valores do cristianismo, defendam esse tipo de coisa. Foi isso que a minha irmã pensou. Então eu comecei a explicar para ela que é o seguinte, cara, o conservadorismo, ele busca preservar o estado de coisas. Então, o que o cara quer? É porque é o seguinte, ele se acostumou, ele foi criado já vendo nas histórias em quadrinhos as pessoas usando esse tipo de roupa, né, os personagens que ele tanto gosta usando esse tipo de roupa, e ele simplesmente não quer que isso mude de maneira nenhuma. Ainda que seja, né, que o personagem tal, ele vai usar uma roupa que é levemente diferente daquilo que ele viu nos quadrinhos, sei lá, a roupa continua justa, continua com as mesmas cores, tem o brasão do super-herói, mas talvez ela tenha uma manga mais comprida. Ele já acha aquilo ruim, porque ele queria que fosse igual ao dos quadrinhos.
Então você não tem aquela margem, né, da pessoa buscar o aprimoramento, você buscar o aperfeiçoamento. Eu não estou dizendo que quando as empresas, né, quando a indústria cinematográfica ela vai fazer esse tipo de adaptação, sempre ela está pensando no aprimoramento. Não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes a intenção é outra, às vezes a intenção é até o contrário. Mas enfim, eu estou dizendo aqui, no conservadorismo você busca apenas manter o estado de coisas. Se você vai fazer uma adaptação, a pessoa quer que essa adaptação ela seja tão fiel que às vezes, ela prefere que algumas coisas que são problemáticas na história original se mantenham ali. Então, esse tipo de coisa acontece muito. Eu me lembro, por exemplo, que quando, se não me engano, foi o Juscelino Kubitschek, eu não estou me lembrando exatamente agora qual foi o presidente, mas que tinha sido eleito principalmente por pessoas com valores mais conservadores. E essas mesmas pessoas, foram pessoas que criticaram muito ele depois, principalmente porque ele havia promovido leis que dificultavam, né, a apreciação das formas femininas em praias públicas e também em programas televisivos. E aí, o que ocorre? A gente vê que anteriormente, em períodos anteriores, esse tipo de coisa era muito criticado. O quê? A apreciação de formas das curvas femininas em locais públicos e em programas televisivos. Também, e eu estou falando de um período bem anterior, tá? Isso aí é antes dessas coisas se popularizarem, antes desse tipo de investimento se popularizar. Esse tipo de coisa era muito criticado justamente pelas pessoas que são consideradas conservadoras, pessoas mais conservadoras. E alguns anos mais tarde, depois que isso tudo se normalizou, então essas pessoas conservadoras, a ala conservadora vai criticar o presidente porque ele promoveu leis que justamente dificultavam aquilo que era criticado no passado, que seriam leis que atenderiam às expectativas de pessoas conservadoras do passado. A gente vê, por exemplo, naquele conto do Machado de Assis, o Esaú e Jacó, em que você tem, né, os gêmeos Pedro e Paulo, um é conservador e o outro é o revolucionário. O conservador, ele no primeiro momento, ele quer porque quer, ele quer a todo custo que o império seja preservado. Depois a queda do império e a instalação da república, o conservador, se não me engano é o Pedro, ele já passa, né, ele já adere completamente à república. Ele já se torna totalmente republicano. E aquele que era o Paulo, que era o revolucionário, ele já quer um negócio novo, dizendo, não, essa república aqui não é o suficiente, precisamos de mais democracia, nós precisamos de mais direitos, precisamos de uma constituição que abrange mais aspectos da vida civil, precisamos de um negócio maior, precisamos de mais revolução. Enquanto o outro, ele quer tão somente preservar o estado de coisas da forma como está. Ou seja, veja só como é que essa coisa funciona. O revolucionário, ele vai lutar pela revolução. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai tentar destruir a ordem social vigente para tentar implementar um negócio novo com toda a sua sanha pythagoreana, né, baseada nos seus próprios interesses, naquilo que ele mesmo considera como sendo, né, o melhor. Não tendo em vista um modelo superior, e eu não estou falando aqui de modelo superior, porque, lógico, né, quando a pessoa ela me escuta assim, ela pode pensar, por exemplo, né, sei lá, no socialismo, por exemplo, você tem uma proposta de uma sociedade que seria uma sociedade superior, onde as pessoas seriam mais iguais. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter a noção exata do que é o divino e você não lutar para destruir tudo aquilo que existe, mas simplesmente você buscar ter uma conexão mais profunda com o divino. E isso vai implicar em quê? Em que você, sim, preserve tudo aquilo na sua vida, na sociedade, na sua família, tudo aquilo que está dando certo, e que você vá buscando fomentar em você, na sua vida, na sociedade, coisas que são cada vez mais virtuosas, a fim de que você, que a sua vida, com que a sua família, com que tudo
se torne mais próximo do divino. É isso. O revolucionário não. O revolucionário ele quer que tudo se torne, como eu posso dizer, a sua imagem conforme a sua semelhança. O negócio do revolucionário é porque ele pensa mais ou menos assim, cara, tudo tá ruim porque não sou eu que tô mandando em tudo, porque as coisas não são feitas do meu jeito. A distinção entre as duas coisas aqui que eu tô falando, ela pode parecer um pouco complicada no primeiro momento. Mais posteriormente, eu posso falar mais a respeito disso. Não é o caso que vem nesse vídeo agora. E quando você entra na postura do conservador, o que o conservador ele vai fazer? Depois que a revolução ela é instaurada, e a revolução, cara, a revolução é um negócio que é infinito. A revolução ela vai sempre ficar se revolucionando a si mesma. Cara, isso é um negócio que é típico de revolução. Depois que a revolução ela é instaurada, o conservador ele vai ser aquele cara que vai trabalhar para estabelecer a revolução. Estabelecê-la no sentido de que as coisas elas já não vão mais voltar ao estado anterior, ou elas não vão sofrer outro tipo de mudança para atender novamente, né? Para que tudo se torne mais virtuoso. Não, ele vai permanecer do jeito que está. De modo que o conservador, ele muitas vezes e quase sempre, ele vai ajudar o revolucionário. Então ele vai fazer o seguinte, olha, o revolucionário faz a revolução e o conservador preserva a revolução para que o revolucionário possa revolucionar ainda mais. Depois que o revolucionário revoluciona ainda mais, o conservador ele vai trabalhar para que essa revolução que o revolucionário alcançou não seja perdida, para que isso não seja uma esperança vã, para que não tenha sido um empreendimento vão do revolucionário. Ele vai estabelecer aquele negócio. Isso é um negócio, cara, que é muito simples. A maioria das dicotomias modernas, se não todas, elas são dicotomias falsas. Se você para pensar, cara, direita e esquerda, cara, vamos pensar aqui, cara, direita e esquerda, desde o começo, direita e esquerda. Eu estou falando desde o começo o quê? Revolução Francesa. Bolcheviques, ou no caso, né, genuínos e jacobinos. A diferença do genuíno pro jacobino, cara, todo mundo ali é revolucionário. O negócio é que, qual é a diferença de um pro outro? Uns queriam matar todo mundo e os outros queriam que a revolução se desse por vias não tão agressivas assim. Mas ali todo mundo era revolucionário. Ali todo mundo queria destruir todo o sistema político, queria destruir todo o sistema social para implantar aquele negócio que ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é, e que no final das contas, depois que foi instaurado, acabou, né, cancelando o CPF de um monte de gente. O conservador e o revolucionário. Muitas vezes é preferível a pessoa estar do lado do conservador, mas o negócio é o seguinte: todo mundo é conservador naquilo que lhe cabe. Não acho também, né, que o revolucionário não vai ter o seu lado de conservador no sentido de que ele quer preservar aquelas coisas que lhe são convenientes. Mas como eu acabei falando, a parte que mais expliquei aqui, né, foi o quanto que a cultura conservadora e a cultura revolucionária, elas não são tão antagônicas quanto se pinta. Você para pensar, mas o que? Ditadura e democracia. Cara, é outra dicotomia, você pensa assim, nossa, como assim, Guilherme? Ditadura e democracia? Cara, na maioria das vezes, na verdade sempre, a democracia, ela é a causa da ditadura. Então não é uma coisa que seja tão longe assim uma da outra. Você para pensar nas formas de governo que eram descritas por Platão. A democracia, ela era descrita por Platão como sendo uma das formas corrompidas de governo. E quando você vai ver a descrição que o cara dá, né, sobre democracia, você vê que a coisa realmente ela funciona daquele jeito ali. Quando você pensa aqui no Brasil, quem foram as pessoas que destruíram o império? Quem foram os revolucionários que destruíram o império? Que implantaram o sistema democrático aqui no Brasil? Era justamente uma elite escravocrata que estava muito chateadinha com o governo, principalmente depois que perderam os seus escravos.
E aí, o que que ocorre, né? Olha, se nós vamos dar a possibilidade do povo votar, nós temos uma possibilidade muito maior de conseguir exercer poder político. Tanto porque vai ficar mais fácil de colocar no poder quem a gente quer, como é muito mais fácil, já que somos a elite econômica, de conseguir controlar todo mundo, porque praticamente todo mundo está dependendo da gente financeiramente. Você vai dizer que não é assim? Vai dizer que não é assim que as coisas funcionam? Ora bolas, e tem muita coisa, olha, você pensa, por exemplo, as massas, elas são muito manipuláveis através da propaganda, esse é um negócio que todo mundo sabe. E aí você consegue criar um sistema aonde, aonde o destino da nação, ele pode ser determinado por uma massa de pessoas que muitas vezes não sabe nem ler direito. Então você pensa assim, cara, essas duas coisas, elas não são tão antagônicas assim. Você pode me perguntar, por exemplo, Guilherme, então quais são os verdadeiros opostos? Cara, é os clássicos. O bem e o mal, a beleza e a feiura. É o quê? O certo e o errado, a virtude e o vício. Quando tu passa a entender o mundo assim, né, por esses universais, às vezes fica muito mais fácil de você compreender, por exemplo, a ação de fato demoníaca que ocorre em meio à nossa sociedade, que ocorre em meio à política, que ocorre em meio à cultura. E muito mais ainda, como que você faz para conseguir se defender disso tudo. Então, assim, eu espero ter conseguido esclarecer, né? Colocar, pelo menos, essa pulga atrás da orelha de cada um de vocês. Vocês conseguirem ter essa dúvida, né? Assim, nossa, se realmente, será que essas opções que são me oferecidas através da propaganda do mundo moderno, elas são realmente as únicas opções que existem? Será que obrigatoriamente, sei lá, cara, se eu não me identifico, por exemplo, com a esquerda no espectro político, será que só existe a direita? Será que a única opção que eu tenho é essa? Claro que o pessoal pode pensar, nossa, assim, ai, Guilherme, na política existe a direita, existe a esquerda e existe o centro. Cara, o centro, ele é tão esquerdista quanto a esquerda, e ele só é mais malandro. Porque a principal característica do centro é que o centro, ele não tá tão... ele não tem tanto compromisso com o ideal do revolucionário. Ele tá querendo mais tirar o proveito para si próprio. Todo mundo ali é pilantra. A pessoa pensa assim, nossa, se eu não me identifico como um revolucionário, então automaticamente eu vou ser conservador. Lógico, tu vai ser conservador em muita coisa. Tu vai ser conservador em muita coisa, mas tu não pode se definir como conservador. Eu acredito nisso, sabe? Eu, Guilherme Góes, por exemplo, eu prefiro me definir como cristão. Porque eu me definindo como cristão, eu sei, olha, se eu precisar mudar muita coisa da minha vida, se eu precisar mudar muita coisa na minha vida, para que eu consiga me parecer mais com Jesus Cristo, essa é a minha vocação. Isso é aquilo que eu de fato tenho que fazer. Então assim, pessoal, eu espero ter conseguido ajudar todos vocês, né? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, comentar se esse conteúdo foi importante, foi relevante para ti. Se tu não concorda com nada daquilo que eu digo, deixa aí nos comentários. Se concorda, deixa nos comentários também. O importante é comentar. Agradeço a atenção de todos, tchau e até a próxima.